Muito bem, a gente segue falando sobre a Vaza Toga. Mensagens trocadas por assessores de Alexandre de Moraes mostram que a estrutura do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, para atuar contra fake news, foi usada até para levantar informações sobre um dos responsáveis por reformar o apartamento do ministro. Olha só que exemplo do patrimonialismo que a gente vem criticando em determinadas autoridades públicas brasileiras nas cúpulas dos três poderes, que é aquela indistinção entre aquilo que é público e é privado, é o uso da máquina pública para fins de interesses privados, pessoais, particulares. Segundo a Folha de São Paulo, Wellington Macedo, policial militar, lotado no gabinete de Moraes, no STF, utilizou o órgão de combate à desinformação do TSE para obter dados do prestador de serviços. O jornal diz que as conversas entre Macedo e Eduardo Talhaferro, então chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE, esse setor, indicam o uso de banco de dados da Polícia Civil de São Paulo para as pesquisas de informações que não podem ser obtidas em plataformas de acesso público. Olhem a gravidade disso, porque a gente tem visto investigações sobre a ABIN paralela, por exemplo, ocorrida durante o governo Bolsonaro, de acordo com aquilo que é apontado por determinadas investigações aí conduzidas no próprio Supremo Tribunal Federal. A Agência Brasileira de Inteligência, na época sob comando do Alexandre Ramagem, e o que se apontava era o uso ali de arapongas, de espionagem para fins pessoais políticos e não para as atribuições da ABIN. E agora o próprio Moraes está aí envolvido, pelo menos por meio do seu gabinete, numa tentativa de se obter a ficha, vamos dizer assim, secreta de um funcionário que atuaria na sua casa. Então, o que é isso? É a ABIN paralela do Moraes? Mensagens divulgadas pela Folha na quinta-feira 15 já apontavam pedidos de Macedo, fora do rito, para levantar dados relacionados à segurança de Moraes e de seus familiares. As conversas apontam que Macedo procurava informações sobre o vazamento de dados pessoais e ameaças enviadas para números ligados ao ministro. Também mostram que, em pelo menos um caso, Talhaferro levantou dados sob sigilo com um policial civil de São Paulo de sua extrema confiança. Em 24 de fevereiro de 2023, o segurança do ministro encaminhou um nome e solicitou a Talhaferro que levantasse a ficha criminal do prestador. Segundo a Folha, foi encontrado um registro de suposto homicídio na ficha criminal em questão e Talhaferro levantou a possibilidade de que poderia se tratar de um homônimo, ou seja, uma pessoa que teria o mesmo nome daquele prestador e não ela. Após outras buscas, o assessor encontrou informações sobre o processo e o cumprimento de pena pelo prestador de serviço. Após receber as informações, o PM afirmou, abre aspas, excelente, agora sim, vou passar ao chefe, fecho aspas. A reportagem acrescenta, aspas, as mensagens que abordam o levantamento das informações indicam que os dados acessados eram sigilosos, o que contradiz a fala de Moraes no plenário do STF na quarta 14, quando ele afirmou que os dados solicitados pelo seu gabinete à Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, que é aquele setor do TSE, eram todos públicos, fecho aspas. Aliás, nós exibimos aqui essa fala do Moraes no plenário do STF, dizendo que não, tudo que estava sendo pedido ali era público, e aí alegando que ele não iria se auto-oficiar. E volto a dizer, Moraes, também patrimonialista, confunde ele, pessoa, Alexandre de Moraes, com o cargo. O cargo de ministro do STF, que, pela tradição, pode ser ocupado simultaneamente com o cargo de ministro do TSE e até de presidente, como era, é diferente da pessoa. Então, a pessoa que está naquele cargo, ela tende a se dirigir ao outro cargo. Se é a mesma pessoa, o procedimento ele não fica dispensável. Um cargo não se exime de um procedimento na relação com o outro, porque é a mesma pessoa que os ocupa. Isso mostra que eles encaram a máquina pública com essa pessoalidade, quando ela deveria ser encarada com impessoalidade. Mas, Graep, o que você destaca dessas novas revelações? Elas acabam aumentando, vamos dizer assim, o caldo de abusos apontados em relação à conduta do Moraes? Claro que sim, aumentam o desgaste, né, Felipe?
Veja, o STF dispõe de um órgão para fazer isso, para cuidar da segurança dos ministros do STF. Eles têm direito, como autoridade, a ter essa espécie de serviço que vai verificar se, até mesmo numa circunstância como essa, vai entrar alguém estranho na casa do ministro, faz sentido, como em outras, para tantas outras autoridades, fazer um levantamento prévio de quem é aquela pessoa e tudo mais. Agora, ele não usa aquilo que oficialmente está à disposição dele. Isso é que é estranhíssimo. Ele quer ter a sua ferramenta de investigação. Ele quer ter o seu aparato de investigação. É isso, as autoridades brasileiras jamais se contentam com aquilo que já está à disposição delas e que não está à disposição dos brasileiros comuns. Elas querem mais. O Alexandre de Moraes queria um aparato para chamar de seu, absolutamente controlado pela sua vontade, pelo seu interesse. Que todos chamassem, que todos que estivessem ali nesse troço, o chamassem de chefe, como chama aí o policial, né? Então, é exatamente o que você disse, Felipe, um exemplo de patrimonialismo, da incapacidade das autoridades brasileiras de distinguir o que é do Estado daquilo que é delas. E não extrapolar, não tratar as coisas públicas como se fossem de sua propriedade. O Alexandre de Moraes faz aquilo que a gente está cansado de ver acontecer há décadas, há séculos, talvez. E isso engrossa, sim, o caldo de insatisfação com o ministro. Eu não sou jurista para dizer quais podem ser as implicações penais, jurídicas disso, mas que, olha, pega mal demais, isso pega. E mostra como a concentração de poder ela tem de ser evitada. É preciso que haja aí uma reflexão, para dizer o mínimo a respeito dessas consequências sobre a possibilidade de alguém ocupar tantos cargos. E o que é pior, como nós mostramos ontem, apontando os agravantes, não só ocupar os cargos, mas ser relator de um inquérito num tribunal e poder usar um setor criado de forma bastante problemática, enviesada, num outro tribunal, como bem entender para as suas próprias apurações, com alvos pré-determinados, buscando ali uma sustentação para decisões que, pelas mensagens e pelos áudios, parecem pré-concebidas, parecem previamente desejadas. Então há uma série de elementos graves aí para os quais muita gente está passando pano. Vamos a mais desdobramentos da Vaza Toga? O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, arquivou, na quinta-feira 15, a notícia-crime apresentada pelo Partido Novo contra Moraes por falsidade ideológica e formação de quadrilha. Gonet, que já foi sócio de Gilmar Mendes e contou com o apoio de Moraes para ser indicado ao cargo, alegou não haver evidências de que o magistrado, juiz auxiliar Ayrton Vieira e Eduardo Talhaferro, o ex-chefe desse setor de combate à desinformação do TSE, infringiram a lei. Isso aí já estava pré-pronto, pelo que a gente viu da própria postura do Paulo Gonet no plenário do STF. Uma postura absurda, porque ele é o Procurador-Geral da República que, caso receba informações, materiais, seja provocado, haja uma abertura de investigação, é quem vai investigar a autoridade com foro privilegiado, é quem vai investigar ministro do STF, se for o caso. Isso, pelo menos no papel, é o que deveria ser. Então, que o responsável pela investigação saia em defesa previamente, menos de 24 horas depois da primeira matéria jornalística, oferecendo um salvo-conduto em público para o ministro, é gravíssimo. No Brasil se perdeu completamente a noção, porque a cúpula do sistema de justiça foi tomada pelo compadrio. É o compadrio completo, com todo o seu cinismo. Vocês imaginem, em outras circunstâncias, em operações de Ministério Público Federal, estadual, sobre esquemas de suborno,
se procurador tivesse dando salvo-conduto de antemão para juiz que aparecesse, juiz de primeira instância, claro, não coleguinha deles no STF, que aparecesse ali com determinadas informações comprometedoras. Seria um escândalo. Mas não, é o ex-sócio do Gilmar, que teve o apoio do Moraes, então já sai em defesa. Eu escrevi sobre isso em oantagonista.com.br. Eu apontei ali as alegações utilizadas pelo Paulo Gonet, fazendo ali uma análise bem minuciosa de que ele usou alegações vagas, e aí eu citei várias entre aspas, ou o próprio atestado de compadrio, como eu chamei, dizendo assim, não, eu pude verificar pessoalmente, sabe, Greve? São essas palavras mesmo. As marcas de coragem, retidão e do Alexandre de Moraes nas suas manifestações, nas decisões, nos processos que ele conduz, etc. O que é isso? Procurador de antemão fazendo uma exaltação do trabalho de uma autoridade que ele poderia, em tese, investigar. Então tá tudo errado, mas essa é a patota colocada lá em órgão de fiscalização e controle pela tabelinha Lula-Gilmar Mendes. Gilmar, quando a Lava Jato atingiu os tucanos, se voltou contra a força-tarefa, passou a defender que a prisão após segunda instância que ele defendia antes fosse derrubada, e, portanto, atendeu aos interesses do Lula, aos desejos ali do PT, se tornaram aliados, como admitiu o próprio Vadir Damus, braço direito do Lula, e diante desses, entre aspas, serviços prestados, o Lula acabou indicando para a PGR o ex-sócio do Gilmar como ele queria. E, aliás, matérias de bastidor na imprensa mostravam, inclusive, que a alegação interna era que o Paulo Gonet poderia defender melhor o governo, poderia... Então, assim, é tudo muito patrimonialista, é tudo uma casta, o que a gente está vendo, é uma casta privilegiada que se defende de forma corporativista. Muito bem, aspas, então, para o PGR. Os documentos confeccionados e encaminhados, afinal, se limitavam a reproduzir e a documentar o teor de conteúdo publicado em redes sociais por perfis que tentavam abalar a credibilidade das instituições eleitorais perante a sociedade brasileira. Fecho aspas. Quer dizer, ele nem sequer entra, Graeb, nos meandros aí das questões, simplesmente fala, as postagens eram públicas, mas não questiona a concentração de poder e problematizada ainda mais pelo fato de que, ocupando 2 cargos e dentro deles mais funções, o Moraes se achava eximido da obrigação de estabelecer ofício com a devida transparência. Felipe, o processo penal ele tem que, ele segue, em geral, uma ordem. A polícia que está aqui embaixo investiga e a coisa vai subindo até chegar ao juiz. O que a gente vê acontecendo nesse caso é a investigação começando aqui no juiz, que para fazer de conta que tem alguma espécie de rito, manda passar aqui só por formalidade. Ele já achou aquilo que ele queria na internet, ele já sabe o que ele vai fazer com aquela informação e ele, enfim, faz um teatrinho, né, com as outras instâncias. É um terror isso. É este o problema deste caso. Não é o fato de já serem públicos, como está dizendo o Gonet, ele passa por cima do centro da questão, que é a concentração de várias funções nas mãos de uma figura só, que é juiz, julgador, investigador e sei lá eu mais o quê. Então é isso. Agora, a reportagem da Cruzoé, como eu estava dizendo, já tinha antecipado, conversou com o advogado do Novo, que entrou com essa ação. Está lá exposta toda a racionalidade do pedido. E a reportagem também já antecipava. É improvável que o Gonet dê andamento a isso. Está aí sacramentada a previsão feita pela Cruzoé ainda ontem, né? Porque a gente já sabia o que ele tinha dito no plenário. Exatamente. Ele já tinha antecipado o julgamento dele, vamos dizer assim. Exatamente, o que é grave. Se fosse qualquer outra autoridade, já estariam apontando, é suspeito, não deveria então ser o responsável, porque já emitiu juízo favorável ao alvo, etc. Não, com eles pode... Eu fico me perguntando se não tem mesmo, assim, alguma exceção de suspeição para o Procurador-Geral da República. Não, eu não quero que passe por esse cara. Ele já tinha antecipado no dia anterior o que ele ia fazer. Quero que passe por outro. Exatamente. Eu suponho que tem algum recurso desse tipo para fazer. Aliás, chamei a atenção na própria sabatina
do Paulo Gonet, quando ele ainda era indicado postulante ao cargo de PGR, que ele exaltou o Gilmar Mendes. Quer dizer, o Gilmar Mendes é mais uma figura que, eventualmente, por atribuição legal, não estou falando aqui de nenhum elemento acusatório, nada, ele poderia investigar se houvesse algum elemento. Quer dizer, eles não se eximem de dar declarações públicas de exaltação, de reverência a essas pessoas. Chamei a atenção, exibi no programa, comentei, não, uma pessoa que quer o bem do Brasil, uma pessoa boa, honesta, isso e aquilo. Quer dizer, fez a mesma coisa com o Moraes. Por quê? Porque são aliados. E aí, nessa hora, não tem problema. A aliança de procurador com juiz, porque ministro do STF é juiz, não tem problema. Eles não chamam de conluio nessa hora. Não chamam. Agora, com base em ilação sobre conteúdo não autenticado de mensagem roubada por quadrilha de hacker, saem gritando conluio, estado policialesco, etc., mesmo quando nenhuma prova foi fabricada. Então, os dois pesos, duas medidas, esse duplo padrão, tudo isso está ficando mais escancarado possível. Eu escrevi no começo desse ano de que essa fase pós-Lava Jato estava mostrando, na verdade, como lá atrás muita coisa foi feita por conveniência, por oportunismo e não com base em princípios e critérios que seriam mantidos independentemente das situações, das circunstâncias e dos personagens envolvidos. E aqui a gente mantém todos esses princípios. Eu só queria acrescentar, até para a gente incluir depois no corte que fica disponível na nossa playlist, o seguinte, o PGR Paulo Gonet, ele também ignorou alguns elementos daquelas mensagens e dos áudios entre os assessores do STF e do TSE, em que eles demonstram a preocupação com a clandestinidade e mais, os relatórios enviados pelo setor de combate à desinformação do TSE, eles omitiam o rastro do próprio ministro Alexandre de Moraes. Ele já estava fazendo algo no escurinho, na moita, sem ofício, e ainda estava sendo acobertado no relatório. Então você tem elementos graves que estão sendo ignorados pelos compadres. Era só isso.